Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais um seminário da The Philosophers DAO. Meu nome é Juliano do Carmo, sou professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas e também sou um dos membros fundadores, né, dessa organização descentralizada e autônoma, que é composta por professores de filosofia de várias regiões do país. O nosso objetivo com essa organização é incentivar a participação de filósofos na blockchain e promover discussões filosóficas também na comunidade Web3. Então, a gente pretende fazer isso através de financiamentos alternativos, né, de projetos acadêmicos e criativos. O presente seminário, né, é uma construção coletiva entre a The Philosophers DAO e a incubadora DAO, né, que é uma plataforma que visa promover a colaboração entre artistas, acadêmicos, curadores e profissionais da cultura. Então, esse evento é financiado pela Near Foundation, através do Creatives DAO. E caso vocês queiram, enfim, né, saber mais sobre a NIR, né, a Fundação NIR, sobre NFTs ou sobre a inserção da filosofia na blockchain, vocês podem acompanhar o nosso canal, né, pois nós teremos diversas atividades interessantes por aqui. Já temos alguns vídeos disponibilizados nos seminários realizados no mês passado, né? E agora também para esse mês já temos alguns, e ainda teremos o seminário de hoje e de amanhã, né, que encerra o mês, os seminários do mês de junho, tá? E na tarde de hoje, então, nós vamos receber, né, o professor Eduardo Vicentini, da Universidade Federal de Santa Maria, tá? Cujo tema da sua palestra será moralidade e ficção literária. Tá? Então, como de costume, o professor Eduardo terá cerca de 50 minutos, né, para fazer a sua exposição, e nós teremos um espaço depois, né, para perguntas aqui no chat ao vivo do YouTube Live. Bom, vocês podem ficar à vontade também para irem postando suas perguntas, né, durante a apresentação, para que depois a gente possa, então, discutir, tá? Então, muito obrigado, né, Eduardo, pela disposição, da disponibilidade, né, de participar conosco, já estou te incluindo aqui. Seja muito bem-vindo. Então, fique à vontade, a palavra é sua. Qualquer coisa, estou aqui para te apoiar, aqui, te dar o suporte, tá? Vou me deslocar aqui, mas você fica à vontade, tá? Ok, então, muito obrigado, Juliano, pela introdução. Parabéns a você e ao Rodrigo, todas as pessoas envolvidas no da Philosophy DAO. Essa iniciativa é sensacional. Eu fiquei muito feliz de poder estar aqui junto com vocês. Esse tópico que eu vou conversar com vocês hoje é um tópico que eu estou recuperando, vamos dizer assim, de uma pesquisa que eu tinha realizado, comecei a pensar sobre isso há bastante tempo atrás. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela, vamos ver se vai funcionar. Não sei se estão conseguindo ver. Sim, tá, já está aparecendo aqui, Eduardo. Está aparecendo? Então, muito bem. Só está um Só que pouquinho pequeno, mas está. deixa eu botar para apresentar. Muito bem, então vamos lá. Então, o tema é esse, né? Moralidade e ficção literária. Aqui eu vou deixar o meu contato de e-mail para quem eventualmente tiver alguma uma dúvida, alguma pergunta depois de assistir esse vídeo, né? E esse vídeo, na verdade, essa palestra, ela retoma uma discussão que eu comecei lá em 2015, num artigo que eu publiquei chamado Ficções Morais, né? Eu vou tentar recuperar essas coisas até para ver se 7 anos depois eu consigo pensar as mesmas coisas ou se eu penso já diferente sobre a partir desse ponto de partida aqui, né? Então essa vai ser minha referência vai ser
esse artigo aqui publicado em 2015. E o pano de fundo desse artigo é uma certa ideia, uma certa intuição do Nelson Goodman, em Ways of Word Making, onde ele diz algo mais ou menos assim, que eu vou traduzir aqui para vocês. Bom, obras de ficção na literatura e suas contrapartidas em outras artes, obviamente, jogam um papel importante na construção de mundos. Os nossos mundos não são mais uma herança dos cientistas, dos biógrafos, dos historiadores, do que dos novelistas, dos dramaturgos e dos pintores, né? E essa ideia ela está associada com uma outra ideia do Nelson Goodman, de que as artes devem ser levadas a sério, né? Ou não menos seriamente do que as ciências, como modos de descoberta, criação e ampliação do conhecimento, num sentido bastante amplo, do avanço, da compreensão, e, portanto, que a filosofia da arte deva ser concebida como uma parte integral da metafísica e da epistemologia. Normalmente, nos nossos currículos de filosofia, a gente acaba colocando a filosofia da arte como uma coisa excepcional, meio lateral ou paralela em relação aos nossos interesses centrais em filosofia. E o Nelson Goodman tem uma visão completamente diferente, né? A ideia de que a filosofia da arte deva ser, né, uma espécie de, ou uma parte integral da metafísica e da epistemologia, ou seja, a filosofia da arte também nos ajuda a compreender essa herança que a arte nos traz para as reflexões filosóficas ou para o modo de conceber o mundo de um modo muito geral, seja o mundo natural ou o mundo social. Então, esse é o pano de fundo, vamos dizer assim, a minha motivação para estar pensando e conversando com vocês sobre esses temas. Tá? E aí, bom, eu vou começar com uma definição, que é a definição do que eu chamo de ficções morais, aqui nesse texto lá de 2015. Eu não vou mudar ela em relação à definição que eu sugeri há 7 anos atrás, eu vou partir dela. E a ideia é que ficções morais são crenças sobre o nosso comportamento moral que as pessoas consideram elogiáveis em determinados momentos da nossa cultura, né? E por cultura que eu estou dizendo especialmente a cultura artística ou literária, em especial da ficção literária, e que essas crenças elas ainda estão vivas, né? No nosso cenário, mesmo que a gente tenha hoje evidência contrária nas ciências do comportamento em relação à eficiência explicativa dessas hipóteses, né? Ou dessas crenças, como podendo dar características de fato efetivas do nosso comportamento moral. Então, isso é um conceito, o modo como eu estou tratando o conceito, eu vou tratar o conceito de ficções morais aqui, tem essas características, ou seja, a cultura nos apresenta alguma coisa, ou a cultura literária, nos exemplos que eu vou lhe dar, nos apresenta algumas coisas que as melhores evidências que nós temos da ciência do comportamento vão de uma direção contrária. Então, existe um clash, vamos dizer assim, entre certas representações do nosso comportamento na arte, no caso, na ficção, né? E nas ciências do comportamento. Né? Bom, e aí a pergunta interessante, que é a pergunta difícil, eu acho, né? É o que a gente faz quando os nossos mundos fabricados pela arte e pela ciência conflitam, né? Eu estou de acordo com o Goodman que, de fato, as nossas construções de mundo elas são heranças tanto dos cientistas quanto dos pintores e dos escritores, etc. Mas e quando elas conflitam, como é que a gente decide, né, quem tem a razão, né, ou quem tem, digamos assim, o mundo fabricado mais próximo do mundo real, do ponto de vista da sua eficácia explicativa, né? Desculpa te incomodar, Eduardo. Eu acho que você compartilhou a sua agenda. Sério? Aqui. Sério. Nossa, para aí, então. Tá lotado, inclusive. Para aí. Deixa eu ver aqui. Compartilhar a tela. Janela. E agora, como é que tá? Agora vamos ver. Adicionar. Agora sim. Pergunta difícil. Ok, agora deu certo. Estamos aqui? Tá? Agora tá. Deixa eu botar em tela cheia. Ele vai continuar em tela cheia? Tá em tela cheia. Bom, então desculpa se vocês estavam vendo minha agenda até agora. É porque eu não estou vendo a transmissão, eu estou vendo só o slide aqui. Mas, tá ok. Então, bom, essa é a pergunta difícil, né? O que a gente faz quando esses mundos conflitam, vamos dizer assim, né? Essa é a ideia, né, que está por trás da minha pergunta aqui, né? Bom, e aí o primeiro caso que eu vou lidar, né, é o que eu estou chamando aqui de solidão, né?
E lá nesse texto, Ficções Morais, eu digo o seguinte, né, que a gente encontra com razoável constância um elogio da solidão, ou do comportamento solitário, e que está normalmente ligado à ideia de autenticidade, e que isso aparece especialmente nos textos românticos e pré-românticos. E que tem uma ideia de que é na solidão, ou seja, quando eu me afasto voluntariamente da companhia de outras pessoas, é que o gênio romântico se manifesta, né? E na solidão também a gente se desconecta da presença humana, e é lá, nesse espaço de desconexão, que o moralista romântico, ou a pessoa que está imbuída desse ideário, vamos dizer assim, sobre uma certa agência moral solitária, é lá nesse espaço que o moralista realiza exercício de autoconhecimento, ou seja, a ideia de que o solilóquio, na verdade, passa a ser um tipo de mecanismo de expressão que ganha o seu impulso mais definitivo e mais paradigmático nesse meio cultural do romantismo. Então, você vê que tem aqui em amarelo várias coisas que são conceitos carregados moralmente, na autenticidade, autoconhecimento, por exemplo, que, né, eu vou estar tentando explorar e depois para mostrar como que aparece essa imagem, como que essa imagem se torna complicada de comprar quando a gente olha para as ciências do comportamento. Tá? Bom, depois tem uma outra ideia ainda que na ética romântica, né, ela está diretamente ligada a essa ideia de um protagonista individual que atua contra um pano de fundo de resistência, né? Que é a ideia dos romances de formação, ou seja, tem um indivíduo contra o seu contexto, basicamente assim, tem essa dinâmica, né? De opor o indivíduo ao seu contexto e o indivíduo, de alguma maneira, tem que superar dificuldades que o contexto lhe traz. Né? Bom, os exemplos abundam aí, né, de romances que têm essa estrutura. Além disso, tem uma figura, um tipo de personagem que aparece no romantismo, que ele é especialmente caro, porque eu quero dizer aqui, que é a figura do eremita. Né? Então, só para ficar, como é que eu posso dizer assim, na esfera do romantismo, a gente tem Keats, Wordsworth, Coleridge, Blake, Goethe, Shelley, Byron, todos eles têm algum apreço por essa figura, do eremita ou do caminhante solitário, vamos dizer assim. E eu sempre penso que essa figura do eremita, em grande medida, quando aparece no romantismo, na ficção literária do romantismo, ela são reapresentações da história, né, do Santo Antão, né, que é um camarada que estava lá no começo, né, da vida monástica, né, no século IV. E aqui eu tenho uma certa intuição de que o elogio da solidão, na verdade, é uma vitória da figura do Santo Antão capturando a imaginação moral do Ocidente. Eu uso essa expressão no texto e eu vou explorar, né, ela um pouquinho hoje com vocês. Tá? Bom, quem é, então, o Santo Antão? O Santo Antão está naquele time do pessoal dos padres do deserto. Né? Então, um começo, vamos dizer assim, de século IV. É onde você tem as primeiras manifestações do que se pode chamar de cristianismo primitivo. Então, você tem o eremitismo como uma prática, a ideia de se isolar voluntariamente, a ideia da pobreza voluntária, a ideia que você deva manter a abstinência sexual, que você possa praticar o jejum, etc. Né? Então, essa ideia, a figura do Santo Antão, ela é especialmente apropriada para explorar todas essas características aqui. De alguma maneira, a gente pode, então, eu estou vendendo a ideia para vocês de que a figura do eremita na ficção literária do romantismo é uma espécie de reapresentação dessas práticas de isolamento voluntário que estão lá configuradas, por exemplo, na figura paradigmática do Santo Antão. E essa figura, só para me vender um pouco o meu peixe com um pouco mais de argumentos, assim, ou de evidências favoráveis, né? Nós encontramos um volume imenso de apresentações pictóricas, né, do Santo Antão. Né? Então, aqui alguns exemplos: Corinto, Cézanne, Massis, Salvador Dalí. Né? E, em especial, eu quero recomendar para vocês que vejam esse
videozinho aqui, tem 1 minuto, né? Ele fala de uma maneira muito mais eloquente, ou apresenta de uma maneira muito mais eloquente isso que eu estou querendo dizer do que eu poderia falar. É um curta, né, de 1 minuto e pouco, do Georges Méliès, né, que diz exatamente sobre as tentações de Santo Antão. Né? Eu vou ver se eu consigo reproduzir ele para vocês aqui, eu acho que vai dar certo, vamos ver. Bom, aqui o que eu tenho, na verdade, né? Primeiro, assim, que eu quero chamar a atenção a presença das mulheres. Né? A presença das mulheres nesse vídeo, ou no conjunto das tentações do Santo Antão, elas estão representando assim, a necessidade da procriação, por exemplo, ou a possibilidade da procriação. As mulheres acabam sendo personificações do diabo, né? E elas estão ali pressionando ou exigindo a companhia do Santo Antão, a qual ele tem que recusar. E essa presença das mulheres como personificações do diabo, assim, ou de algo mal que deva ser evitado, etc., aparece muito mais na comparação com as outras tentações que o Santo Antão tem que evitar, como, por exemplo, a cobiça ou a gula, né? Pelo menos nesse pequeno vídeo aí do Méliès. Né? Bom, qual que é, né, o tipo de coisa que a gente acontece, né, quando a gente vai olhar para a filosofia ou para os clássicos da filosofia, né, para não ficar só na imaginação, né, criativa do cinema, ou da dramaturgia, ou da pintura, ou mesmo da ficção literária, nós temos também elogios da solidão como um cenário apropriado para a reflexão. Né? Pensem, por exemplo, na frase da primeira meditação do Descartes, né? Agora, pois, que o meu espírito está totalmente livre de todos os cuidados, que consegui um repouso assegurado numa pacífica solidão. Bom, a gente sabe que o Descartes aqui ele é tributário de uma certa ideia de exercícios espirituais que vem lá do Loyola, por exemplo. Então, o setting das primeiras meditações, em grande medida, é um setting que é o mesmo dos exercícios espirituais do Loyola, né, dos jesuítas e tal. Então, tem essa necessidade, vamos dizer assim, de que para melhor pensar você deva estar sozinho, né? E de preferência apartado dos problemas comezinhos do dia a dia, né? Então, é como se a primeira meditação também tivesse, de alguma maneira, né, no cenário da primeira meditação, de alguma maneira também sob essa influência, né, das práticas lá que estavam configuradas na figura do Santo Antão. Pelo menos isso, de novo, é um peixe que eu estou querendo vender para vocês aqui, para tornar mais robusto essas interfaces entre filosofia e ficção literária. Bom, para ainda consubstancializar, dar um pouco mais de evidência para essas ideias, né, tem um camarada, Johann von Zimmermann, que escreveu um livro em meados do século XVIII, onde ele fazia, de novo, um elogio da solidão, né? E era um médico, na verdade, né? E recomendando a solidão para vários tipos de aprimoramento moral. Então, ele diz assim, que o afastamento do mundo, por exemplo, serve para estabelecer os fundamentos do caráter, né? E que os hábitos de pensamento que vão servir como guia para a nossa vida vão ser dados a partir do momento que você se afasta do mundo, né? Uma outra citação do Johann Zimmermann
as mentes fracas sempre concebem como mais seguro adotar os sentimentos da multidão, né? Então, tem a ideia de que, bom, então as mentes fortes são aquelas que se afastam dos sentimentos da multidão, que não compartilham dos sentimentos da multidão, que de alguma maneira não se deixam contagiar emocionalmente pela multidão. A ideia de que a multidão e o indivíduo deva, de alguma maneira, estar como, sei lá, as mentes fracas versus as mentes fortes, vamos dizer assim, né? As mentes fortes são aquelas que conseguem resistir à tentação de contágio emocional das multidões, né? E daí tem essa frase aqui que eu acho bárbara, né? De fato, o amor pela equidade e pela verdade é raramente encontrado, exceto naqueles que não temem a solidão. Bom, a gente sabe que boa parte da nossa prática política, mas também da nossa prática ética, né, ela necessariamente passa por cenários de conversa e negociação, né? E é estranho, na verdade, que a gente tem, em boa parte da nossa ficção literária, por exemplo, coisas como isso, que está, né, sendo dito pelo Zimmermann, né, que, em última instância, é na solidão que você adquire os hábitos, vamos dizer assim, que vão fazer a sua vida ser mais esclarecida, que vai fazer a sua vida ser, né, mais, digamos assim, independente, autônoma. E o que eu quero dizer, bom, isso é muito estranho, né? É muito esquisito que esse peixe esteja sendo vendido aqui, né? Um pouco mais do Zimmermann, né? Agora sobre autoconhecimento, né? O conhecimento de nós mesmos é adquirido com mais facilidade e efetividade na solidão, né? E a integridade é preservada de modo mais fácil na solidão, né? Então, autoconhecimento e integridade, de novo, onde é que se encontra isso? Na solidão, né? A gente pode encontrar isso em vários outros lugares na filosofia, por exemplo. No Rousseau, nas caminhadas acho que é pensamentos do caminho solitário, algo assim, os devaneios do caminho solitário, né, de 1782, ele diz isso aqui, né? Eis-me agora sozinho sobre a terra, sem outro irmão próximo, amigo ou companhia que a mim mesmo. E agora, nesse estado de isolamento, é que eles, né, no caso que o Rousseau, vai poder executar a sua reflexão, né? É a partir do momento que ele se isola dos outros, que ele não tem mais a companhia dos irmãos, dos próximos, dos amigos, etc., né? Mas não para aqui, ele também diz no discurso sobre a origem da desigualdade que nós mesmos criamos a maior parte dos nossos males e que teríamos evitado se tivéssemos preservado o estilo de vida simples, regular e solitário prescrito para nós pela natureza, ou seja, como se, né, a convivência com os demais fosse uma espécie de decaimento ou né, de que colocasse problemas para a nossa vida, de alguma maneira, né? No Emílio, ele também fala, né, que ele data a total renúncia do mundo dele e o gosto vivo pela solidão a partir do momento em que ele começa a escrever o Emílio, né? Bom, não precisa ir muito longe também. Na literatura, a gente encontra as coisas como o Machado de Assis aqui, né? Se só me faltassem os outros, vá lá. Ou seja, eu consigo ficar na solidão tranquilo. O problema é quando falto a mim mesmo, né? Ou seja, como se a falta dos outros não impactasse a compreensão que eu tenho de mim mesmo. Porque, em última instância, a compreensão que eu tenho de mim mesmo é algo que eu consigo fazer isoladamente dos demais, né? Virginia Woolf também tem um pouco disso, né? Quando ela fala de coisas como she could be herself by herself, ou seja, agora que eu estou isolado dos demais, né, que eu não tenho necessidade de pensar em outras pessoas, bom, é nesse espaço do silêncio, do estar sozinho, é nesse espaço que eu posso ser, que ela pode ser ela mesma. Então, tem essa ideia, de novo, da autenticidade como sendo assim, só você consegue a autenticidade a partir de cenários de isolamento e de solidão, né? Então, em resumo, né, o que eu tenho aqui? Eu tenho, né, a presença da solidão e do eu lírico no romantismo, a presença da solidão e da escrita autobiográfica nos diários, a solidão como mecanismos de isolamento e silêncio na fenomenologia da meditação e da reza, mas também na fenomenologia da escrita e da leitura, né? Então, você reza, lê e escreve em isolamento e em silêncio, e você tem o elogio desse isolamento do silêncio para melhor executar essas tarefas, tanto da reza, da meditação, quanto da escrita e da leitura.
Ou seja, tem esse conjunto de coisas aqui é o que está sendo vendido, vamos dizer assim, em grande medida na ficção literária, e também, obviamente, tem aí um contrabando entre literatura e filosofia nesse elogio da solidão em vários autores. Agora, é interessante a gente olhar, por exemplo, que nem sempre isso foi o caso. Né? E, aliás, quando a gente olha para a Grécia e para Roma, e essa passagem aqui é um livro fabuloso também, do Shakespeare e o Homem Solitário, da Dillon, e lá ela diz o seguinte: olha, para o Aristóteles, para o Cícero, né, e para o Platão, essa coisa da solidão era um problema. Né? Ou seja, você deve poder, né, ter um espaço do convívio. Não é? A solidão ela passa a ser um problema, né, uma desconexão completa do indivíduo em relação ao seu corpo social é um problema. Né? Como, por exemplo, essa citação aqui mostra nos 3 casos. Né? No Platão menos, mais no Cícero, no Aristóteles isso aparece, mas também, obviamente, no Platão isso está presente. Né? Agora, será que esse elogio da solidão, né, que a gente encontra na ficção literária, não seria um exagero, ou até mesmo uma afronta à nossa sociabilidade natural, ou, no limite, até à nossa fisiologia? Né? Isso é uma pergunta que eu fiz lá no artigo em 2015, e eu continuo achando, né, 7 anos depois, que a resposta é a mesma que eu dei, a saber, sim, é o caso, é um exagero. Né? E como é que eu posso agora fazer o contraponto a essa ideia do elogio da solidão na ficção literária? Né? Bom, tem vários lugares onde eu poderia buscar isso. Eu acho que esse texto aqui do William Patrick e do Cacioppo é um livro especialmente interessante. Né? O subtítulo dele já entrega a ideia de que a natureza humana precisa da conexão social, ou seja, que a solidão, de alguma maneira, é um problema. Né? E, bom, tem várias passagens do texto que ele diz exatamente isso. Né? Se a gente concebe o sentimento como um gatilho, né, que acaba ativando o nosso modo de autopreservação no cérebro com o objetivo de restabelecer as nossas conexões sociais. Então, a nossa fisiologia, o nosso comportamento, do ponto de vista evolucionário, evolutivo, ele nos leva a considerar a solidão não como de um ponto de vista de algo elogiável, mas sim de algo que deva ser interrompido. Né? Ou seja, esse parece ser o modo mais usual de tratar o aspecto da solidão. Né? E parece que quando a ficção literária elogia a solidão, na verdade, elogia para além do que seria razoável esperar a partir da nossa história evolutiva ou mesmo da nossa fisiologia. Né? Quais são esses efeitos desse gatilho da solidão? Né? A diminuição involuntária da nossa capacidade de colocarmos na posição de outros. Por exemplo, se a gente concebe a agência moral como sendo, em grande medida, ou informada pelas nossas capacidades empáticas, a solidão, de uma maneira continuada, ela vai diminuir essa nossa capacidade. Né? Ela também nos faz sentir inseguros quando nós estamos isolados, porque aumenta a percepção de ameaças ao meio. Nós vamos ficar mais competitivos, nós vamos ficar menos propensos à colaboração. Ou seja, quando eu estou menos propenso à colaboração, em grande medida, eu estou menos propenso a comportamentos cooperativos. E, bom, eu, pelo menos, entendo que, em grande medida, a base mais sólida para a agência moral é o comportamento cooperativo. Né? Então, quando você tem um tipo de comportamento solitário, por exemplo, ele está apartado de qualquer possibilidade, ou pelo menos da maximização das oportunidades de cooperação. E, do ponto de vista disso, como que você vai poder ser melhor do ponto de vista da sua agência moral se você está explicitamente diminuindo as suas chances de cooperar com outras pessoas? Né? E, em grande medida, também o Cacioppo e o Patrick nos dizem que a solidão continuada distorce, né, completamente a nossa cognição social. Né? Bom, a gente sabe muito bem, a gente passou 2 anos aí, né, em cenários forçados de isolamento, né, de isolamento social, e a gente sabe o quanto isso cobrou um preço altíssimo. Né? Além disso, né, a gente tem que pensar que existe alguns elementos que são próprios da realidade biológica da sociabilidade humana. Então, procriar, cuidar a prole, alimentar a prole, por exemplo, isso depende, a nossa sobrevivência depende dessas habilidades para bem executar essas tarefas, que são
problemas recorrentes da espécie. Né? A gente pode até não querer ter filhos, por exemplo, né? Individualmente ou em grupos, etc., mas, em grande medida, a sobrevivência da espécie depende da capacidade de bem executar essas tarefas. Alguém, em algum momento, vai ter que fazer isso. E também tem uma ideia de que esse elogio da solidão ele vai contra aquilo que William James chamava de self-social, né? Que é essa dimensão do nosso eu que está basicamente determinado por relações que são, como, por exemplo, as relações dentro da família ou as relações mais próximas de parentesco. Né? Então, quando você se afasta dessas relações, em alguma medida você vai ter um déficit de self-social, né? Para usar a expressão do James. Bom, eu acho que tem, na verdade, quando a gente olha para esse conjunto de evidências aqui, teriam muitas mais, eu só coloquei um autor aqui, um livro, mas por preguiça do que por falta de outras evidências, porque tem muito mais para explorar no que diz respeito a isso, né? Eu acho que a gente tem evidência suficiente que a gente deva se importar com a opinião dos outros sobre nós. E isso tem traços na nossa psicologia social, na biologia evolutiva, né? Ou seja, essa ideia da independência, da autenticidade, como sendo coisas que você realiza no cenário de solidão, portanto, no cenário onde a opinião dos outros não conta para quase nada, é um retrato completamente caricatural das nossas faculdades morais, das nossas capacidades de agência moral. Né? E, no limite, ele é contra a nossa fisiologia, em grande medida. Né? O ponto mais agudo da visão da neurociência social e da biologia evolutiva é a ideia de que o autoconhecimento é facilitado e aprimorado em situações de isolamento. Eu costumo dizer que eu aprendo mais sobre mim conversando com os outros do que, por exemplo, fazendo exercícios de introspecção, né? Que é o tipo de coisa que, bom, essa sim eu posso fazer isoladamente. Né? E tem várias evidências contrárias à ideia de que introspecção, por exemplo, é um mecanismo, ou o melhor dos mecanismos para, por exemplo, ter, né, autoconhecimento, ou ter algum tipo de atribuição razoável ou avaliação razoável dos nossos estados mentais. E algumas dessas evidências mostram, por exemplo, que a sinalização social é importante para compreender as nossas respostas emocionais e as respostas emocionais de terceiro. Né? Tem um momento do texto que eu digo assim, que é no exercício de perceber e ser percebido que nós construímos a nossa gramática emocional. Ou seja, a gente depende desses processos de interação com os outros para poder ter, inclusive, uma espécie de gramática emocional. Né? E também tem o fato de que, bom, várias das nossas capacidades de cognição social dependem de teoria da mente, depende, portanto, das nossas interações com terceiros para que isso possa acontecer. Né? Ou seja, sem a interação com terceiros, as nossas capacidades para a teoria da mente ficam severamente, né, reduzidas ou comprometidas. Bom, e aí, né, em última instância, o que faz? Né? Quando a gente herda da literatura ou da ficção literária um mundo moral que é incompatível com a descrição que a melhor ciência disponível nos dá sobre aquilo que é básico para a nossa agência moral. A gente deve fazer o quê, então? Dizer, bom, então esses retratos que a ficção literária dão ou nos oferecem sobre a nossa agência moral devam ser o quê? Descartados? O que a gente faz com isso? Né? Eu não sei dizer bem o que a gente faz com isso. Eu sinceramente... No artigo, lá há 7 anos atrás, eu pensava que, bom, então isso, de certa maneira, mostra uma espécie de independência de uma certa ficção moral em relação à realidade própria, né, de nós, né, de nós como agentes. De repente, isso é uma espécie de autonomia da moralidade via ficção. Eu não sei se eu compro mais essa ideia, acho que essa é uma ideia meio complicada de comprar ou defender, né? Eu acho que, em última instância, a gente tem que estar atento ao fato de que, eventualmente, certas ficções morais podem distorcer a compreensão que a gente tem do que é a correta agência moral. Né? E o elogio da solidão certamente é uma delas. Bom, agora eu quero muito rapidamente apresentar um segundo caso, só para não falar em solidão tão somente, né? Até para a gente ter algum tempo aí também para pensar sobre esses assuntos. Né? O segundo caso é o que eu estou chamando de transitoriedade. Eu vou explicar direitinho o que é isso. Mas isso é a passagem que eu selecionei aqui, diz assim, né, que um dos traços marcantes da psicologia moral, pelo menos dentro de uma certa ética perfeccionista, né, eu vou mais ou menos identificar alguns autores, né, dessa ética perfeccionista aqui, em especial Emerson, Thoreau, etc., né,
Nessa psicologia moral existe algo que é um elogio que é feito da transitoriedade, ou seja, a exigência que o sujeito esteja sempre pronto para algum tipo de mudança, né? Que a gente tenha sempre pronto, esteja sempre pronto na direção de um outro eu que ainda não foi atingido e que, de alguma maneira, eu devo me encaminhar naquela direção. Ou seja, eu tenho que estar sempre pronto para abandonar um eu passado na direção de um eu futuro, né? E que esse processo de transformação ou de transitoriedade é um processo essencial para a nossa identidade moral, inclusive para o nosso aperfeiçoamento, né? Ou seja, quando você abraça alguma tese do ponto de vista do perfeccionismo ético, por exemplo, você abraça necessariamente a ideia de que você deva transitar de estados do self na direção de um self futuro, que é diferente do passado. Ele não precisa ser necessariamente melhor, mas você vai se movimentar numa outra direção. E esse ato de movimentar, isso é o que eu estou chamando de transitoriedade, né? Então, por exemplo, aqui só para pegar, né, Emerson, Thoreau e Horace Brown são os três, né, são autores ali da Renascença norte-americana do século XIX. Eu, né, tenho alguma dificuldade de dizer, bom, são poetas, são filósofos ou poetas-filósofos, mas eles estão nesse mix aí entre filosofia e literatura, né? Nesse período em particular, e nesses três você encontra esse elogio, né? Tem uma certa ideia muito clara no Emerson, por exemplo, no ensaio Círculos, né, dos ensaios primeira série, onde ele diz isso aqui: nossa vida é um aprendizado da verdade, que ao redor de todo círculo, outro pode ser tracejado. Todo fim é o começo, sempre há uma outra aurora surgindo ao meio-dia, e esse fato é o fato moral do inatingível, a perfeição volátil. Ou seja, então, para toda a construção do seu caráter, tem uma outra construção possível mais à frente para você poder atingir, né? Em Walden, no Thoreau, tem essa ideia de cada manhã era um alegre convite para viver a minha vida com simplicidade, eu diria inocência na própria natureza, né? Renova-te totalmente a cada dia, renova-te sempre. Bom, essa ideia, né, o elogio que o Thoreau faz da manhã ou do renascimento, né, como sendo aquele momento onde os tempos heróicos retornam, né? Bom, aqui, de novo, você tem essa ideia de, né, alegoricamente, metaforicamente, estar espelhando pela aurora como sendo aquele novo dia onde você vai agora se renovar. Então, transitoriedade como renovação aqui do caráter ou das capacidades de agência também do indivíduo. Em Uma Semana nos Rios Concord, de Mary Mac, o Thoreau diz isso aqui, né? A virtude estagnada deixa de ser virtuosa. A vida de um homem deveria ser sempre renovada como a água desse rio. No mesmo leito, a água nova a cada instante. Então, o elogio dessa transitoriedade agora na imagem, né, literária de um rio que flui. E também tem, né, esse texto bárbaro do Brownson, né, Novas Visões sobre a Cristandade, Sociedade e a Igreja, onde ele diz isso, né? O homem nunca realiza seu fim, ele nunca alcança seu destino, ele nunca termina sua obra, ele sempre tem algo a fazer, alguma nova aquisição, algum novo patamar de excelência para galgar, e, portanto, ele é imortal. Imortal por quê? Porque ele está sempre em movimento, ele está sempre em transitoriedade. Então, só para dar exemplos de como que a ficção literária apresenta esse caso da transitoriedade como sendo uma virtude, né? A capacidade de transitar de um estado do self para outro como sendo uma virtude. Inclusive, na Democracia na América, do Tocqueville, ele ficou impressionado com o fato de que, na América, as pessoas pareciam que não tinham limites para o quanto elas podiam modificar-se a si mesmas, né? Ele diz isso, né, usando o neologismo que o Rousseau tinha introduzido, que é a noção de perfectibilidade. Ele dizia, olha, parece que nos Estados Unidos as pessoas estendem a perfectibilidade humana muito para além do que seria razoável, né? É a opinião do Tocqueville, né? Que é essa passagem aqui que eu estou citando agora, né? As nações aristocráticas, elas comprimem o ideal de perfectibilidade humana, e as democráticas parece que estendem elas para além do que seria o razoável, né? Bom, é claro que ele está falando aqui da experiência dele como aristocrata na França, pré-revolução também, onde as coisas eram muito mais estanques do ponto de vista do trânsito, né, social, do que, por exemplo, na América, uma democracia em surgimento, né? Então, ele se espanta com isso, que como na América isso parece que não tem limite para aquilo que as pessoas podem ser no futuro, vamos dizer assim.
E qual que é o contraponto, vamos dizer assim, que nós temos a isso? Né? Do mesmo modo como lá na Solidão você tinha o elogio da figura do eremita, do solitário, etc., e você tinha evidências contrárias na ciência do comportamento, aqui também, para o elogio da transitoriedade, a gente pode encontrar evidências contrárias, como, por exemplo, nesse texto do Daniel Gilbert, onde ele fala da ilusão do fim da história. Né? Qual que é a ideia aqui? Né? Que a grande maioria das pessoas prevê de uma maneira equivocada, ou subestima a possibilidade de mudanças futuras. Né? Quando você pergunta para uma pessoa hoje como é que ela vai ser daqui a 10, 15 anos, né? Considerando uma pessoa adulta, em média, as pessoas vão dizer, não, daqui a 10, 15 anos eu vou ser como eu sou hoje, não vou mudar muito. Né? Então, o que eu tenho? Eu tenho uma evidência empírica de que as pessoas estimam mal as suas mudanças, mesmo que depois, de fato, elas acabem mudando muito mais do que estimam. E você tem isso, então, como uma evidência razoável sobre o comportamento moral das pessoas, ou no que diz respeito aos seus valores mais básicos, né? Uma certa estimativa equivocada de quanto vão mudar, e, por outro lado, você tem na ficção literária uma espécie de pressão na direção de, bom, pode ser que seja uma espécie de ideal, esse ideal da transitoriedade, que as pessoas deveriam, sim, perseguir. Né? Uma das hipóteses, vamos dizer assim, que explica o fato de por que as pessoas têm uma avaliação equivocada, né, sobre o seu eu futuro, é a ideia de que é mais fácil lembrar os valores que eu tenho agora, ou os valores que eu tinha imediatamente no passado, e é mais difícil alterar como que imaginar essas alterações no meu eu futuro. E as pessoas acabam confundindo a dificuldade de projetar ou imaginar com a improbabilidade que essas mudanças ocorram. Então, as pessoas dizem, não, eu não vou mudar muito, porque é difícil imaginar como que eu seria muito diferente do que eu sou hoje. Né? E na mesma proporção em que é difícil eu imaginar como que eu mudaria no futuro, é mais fácil eu lembrar como que eu sou hoje, né? Ou perceber como eu sou hoje, ou lembrar de como que eu era há pouco tempo atrás. Né? Então, isso talvez explique, né, por que as pessoas estimam tão mal as suas capacidades de mudança no futuro. Né? E diz o Gilbert que é plausível supor, então, que esse cenário da ilusão do fim da história, por que ilusão do fim da história? Porque parece que o meu eu presente é sempre o meu eu final, né? Acaba sendo simétrico a outros vieses que a psicologia, a economia comportamental acabam nos dando, como, por exemplo, o viés do status quo, ou seja, que eu preferi sempre o estado atual em relação a outro estado, ou mesmo a aversão à perda, ou mesmo o viés da omissão, ou seja, são vieses que aparecem na psicologia social e na economia comportamental que também parecem andar de mão dadas com essa ideia da ilusão do fim da história. Né? Bom, e aqui, em última instância, se o Gilbert está certo, se as pessoas se estimam tão mal assim, essas mudanças, mesmo quando de fato mudam, será que a gente não teria aqui uma evidência contrária a essa descrição ou imperativo da transitoriedade numa ética perfeccionista? Né? Bom, de novo, a minha resposta é provavelmente sim. Do mesmo modo como no primeiro caso a solidão, o elogio da solidão representa mal as nossas agências morais, também aqui a exigência da transitoriedade muito provavelmente explica mal e descreve mal o modo como a gente lida com as mudanças dos nossos valores mais básicos, ou do nosso caráter, por exemplo, ou das coisas que nós apreciamos. Né? Ué, em última instância, né, eu volto para a nossa pergunta difícil, né, e a pergunta difícil é, né, o que eu faço quando eu herdo da literatura um mundo moral incompatível com a descrição que a melhor ciência que nós temos dá sobre traços que são bem marcados da nossa psicologia moral? Bom, eu, de fato, não tenho uma resposta para isso aqui. Né? Por isso que é uma pergunta difícil, é o tipo de pergunta que a gente compartilha com a comunidade filosófica para ver se alguma luz aparece da conversa. Né? A minha primeira tendência é de chamar a atenção, bom, pode ser que essas ficções morais ou essas representações inadequadas na ficção literária da nossa agência moral, a gente tem que alertar em relação a elas, né? Ou seja, dizer, olha, cuidado com isso. Né? E eu acho que isso aqui é interessante por uma outra razão também. Né? E aqui digamos assim, eu deixo vocês com mais essa, por último, com mais essa dúvida minha, ou seja, a gente tem uma certa ideia de que o envolvimento com ficção literária, né, aprimora as nossas capacidades de avaliação moral. Né? Ou seja,
Tem uma tese, né, que a gente encontra em autores como Martha Nussbaum, por exemplo, mas não só na Nussbaum, de que a nossa imersão em cenários ficcionais, que nos são propiciados pela nossa inserção em leitura de ficção, que isso, de alguma maneira, amplia as nossas capacidades de julgamento moral ou de avaliação moral. Ok, eu estou disposto a concordar com isso. Eu acho que talvez a gente tenha até, inclusive, boa evidência de que isso é assim. A gente tem um menor custo, vamos dizer assim, para se colocar empaticamente, ou se projetar empaticamente, ou imaginativamente, para não precisar usar a palavra empatia, em cenários que a gente não viveria, exceto, né, simulando na ficção. E eu acho que isso é um ganho, quando você consegue se colocar na perspectiva de um personagem muito diferente de você mesmo. Mas, por outro lado, tem um risco. Né? E o risco é o quê? O risco é você comprar para a visão da sua agência moral certos coisas que eu estou chamando aqui de ficções morais, ou seja, representações de certos valores da agência moral que vão contra a melhor ciência disponível do comportamento que nós temos. Ou seja, e aí você acaba vivendo uma ficção moral, forçando a barra contra uma certa fisiologia, né, que nos é dada pela evolução da nossa espécie. Ou seja, né, você vai fazer o elogio da solidão, e quantos autores, ou melhor, adolescentes eu não conheço, por exemplo, que se comovem a tal ponto nessa ideia que acabam tendo comportamentos completamente antissociais. Assim, né? Por quê? Porque, bom, em última instância, o imperativo da solidão para eles é mais caro do que o imperativo da convivência civilizada com outros. Né? Ou seja, tem um risco aí. O risco é você ter um contágio, né, acrítico com esses personagens de ficção que fazem um elogio desse comportamento solitário, ou mesmo o elogio desse comportamento da transitoriedade quase que compulsória dos traços do caráter. Né? Bom, o que eu tinha para dizer para vocês é isso. Deixa eu interromper aqui, para eu poder voltar aqui para a transmissão. Vamos ver. Vamos ver se o Juliano, onde é que ele anda aqui. Estou aqui, Eduardo. Então, muito interessante, né? Um tema, de fato, que dá muito pano para manga, né? Primeiro, peço desculpa por vocês ficarem 5 minutos ou mais ali olhando a minha agenda e vendo como que ela está complicada. Né? Eu espero que não tivesse nenhum compromisso do tipo assim, inconfessável lá naquela agenda. Acho que não, estava tranquilo. Então, pessoal, agora a gente tem um tempinho, né, para perguntas, comentários, enfim. Né? Então, fiquem à vontade para perguntar, né, e aproveitar essa oportunidade, né, que a gente tem aqui de tirar dúvidas diretamente com o professor Eduardo Vicentini, que inclusive tem um livro publicado sobre o Thoreau também, né, na nossa série. Vai sair um outro daqui a alguns dias. Olha só. Não, até deixa eu fazer de público aqui um elogio, né? Esses dias ainda disse no Facebook que tem um antes e um depois da editora da UFPEL nas mãos do Juliano nessa série Investigação Filosófica, no que diz respeito a materiais disponíveis em português para fazer boa bibliografia para as nossas disciplinas. Né? Essa iniciativa de produzir as traduções do verbete da Stanford Online simplesmente vai, no meu ponto de vista, muda o jogo dos materiais didáticos de língua portuguesa em filosofia no Brasil. Simplesmente é isso. Tem um antes e um depois. Né? Tem, é verdade. Essa iniciativa do Rodrigo, que a gente, né, assumiu e apoiou desde sempre, assim, né, desde o início, e a gente está com... Olha, eu estava contando esses dias, eu já tinha perdido as contas de quantos livros a gente publicou lá, mas acho que a gente teve uma fase da coleção de Sertácio de livros que ela era só impressa. Quando mudou para online, agora nós temos cerca de 90 volumes, mais ou menos, publicados lá. E considerando, né, os volumes impressos, eu acho que a gente deve estar com mais ou menos uns 110 volumes na coleção. Impressionante.
E a gente já está com 20 livros já da coleção Investigação Filosófica, né? Que é um trabalho gigantesco, em verdade. O grupo que participa das traduções, o pessoal que organiza, o pessoal que, enfim, que convida os tradutores, revisores, enfim, é um grupo enorme, assim, a gente pode não parecer, porque o que o pessoal recebe no final é sempre o produto, que é o livro, mas a equipe por trás trabalhando é gigantesca. Sim. E é capitaneada pelo Rodrigo, né? E a gente agora teve o apoio da John Templeton Foundation para 16 livros, né? Dessa coleção, né? Da série Investigação Filosófica, Que em maravilha. que, além da gente ter o recurso para poder pagar formatação, diagramação, capis, essas coisas, enfim, revisão de português e de inglês, enfim, a gente também tem a possibilidade de fazer a impressão de volumes. Então, essa é a próxima fase agora do projeto. A gente está encerrando já esses 16 volumes, né, financiados. E a gente. E esses livros também vão estar na NIR Alexandria, que é a, a biblioteca, né, que o Rodrigo está construindo no metaverso. Então, também vão estar disponibilizados por lá. Mas, de fato, é um trabalho bem interessante e tem, enfim, os materiais assim que a gente pode utilizar agora em sala de aula, enfim, são infinitamente mais fáceis de serem conseguidos através, né, dessa coleção, né? Que o inglês ainda é uma barreira, infelizmente, né, para muitos alunos, enfim. E as traduções são, pelo fato de ter revisor, enfim, de o pessoal fazer um trabalho muito sério, as traduções estão muito boas. Então, de fato, é um projeto que a gente se orgulha muito. Mas, enfim, obrigado, né, pelo elogio, e acho que a gente tem ainda bastante trabalho pela frente. A gente tem muitos livros ainda para publicar nessa coleção. Bom, só nesse semestre eu coloquei 4 para os alunos em diferentes disciplinas, assim, ou seja, de livros, né, dessa coleção. É simplesmente fabuloso. Que ótimo. O fato de ser gratuito, de poder baixar no celular, sei lá, enfim, ou de poder ler no computador, enfim, facilita muito, né? Ainda mais com essa dificuldade que as universidades federais, né, têm enfrentado com relação a recursos para compra de Claro. livros, enfim, né? Melhorou muito, assim. Acho que e várias universidades utilizam esses livros como enfim, bibliografia básica ou bibliografia complementar nas ementas das disciplinas, porque são gratuitos, estão sempre ali, enfim, né? E isso tem ajudado muitos cursos, né? Porque nas avaliações dos cursos tem que ter, né, uma certa quantidade de obras e tal. E como é permitida a utilização de obras de livros digitais, então, nossa, isso ajuda muito, assim. Mas então, não sei se alguém tem alguma pergunta a fazer. O pessoal está meio quietinho aí. Não sei se o Rodrigo, que interagiu bastante aí sobre a nossa série. Bom, enquanto eu tenho uma pergunta que eu gostaria de ver contigo, o que tu acha disso também, né? Quer dizer, eu sei que tu é um cara que gosta de pensar sobre experimentos de pensamento, né? Na filosofia em geral, é um tema que tu pesquisa, que tu persegue, etc., né? E tem uma discussão importante na epistemologia, né? Como é que chama? Dos experimentos de pensamento. E uma das coisas que eu tenho me colocado é o seguinte, né? Paralela a essa discussão aqui que eu estava apresentando para ti, né? Aqui eu estou dizendo, bom, existem certas representações, né, da ficção literária que colocam o agente moral em certas circunstâncias que parecem ser contrárias, né, ou fazem um elogio de certas capacidades, por exemplo, manter-se isolado, por exemplo, vamos pensar assim, né? Manter-se em permanente mudança, por exemplo, com respeito aos seus traços de disposição, tá? Esses são os 2 casos que eu tratei aqui. Bom,
Será que nos experimentos de pensamento nós não poderíamos ter também situações onde o que me é exigido imaginar seja muito pouco razoável do ponto de vista da adequação material dos comportamentos humanos, e aí, em função dessa pouca razoabilidade, quer dizer, eu acabo tendo conclusões ou tendo intuições a partir desses experimentos mentais que me levam para um caminho meio complicado de trilhar, quer dizer, um pouco isso, quer dizer, pode ser que, como você não tem muitos limites para aquilo que você consegue imaginar, seja na ficção literária, seja no experimento de pensamento, talvez às vezes envolva num risco, né? Porque você imagina um certo setting de agência moral, por exemplo, que ele está descarnado de vários elementos importantes para deliberar sobre agentes reais, né? Então, não sei, eu acho que essa questão que eu estava colocando aqui, ela vai nessa direção também, tem essa preocupação de fundo também. Sim, 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 eu acho que sim. É porque, em verdade, bom, todo experimento de pensamento ele depende, obviamente, né, enfim, da maneira como ele é construído, né, e a pessoa que recebe essa narrativa ficcional, enfim, né, ela precisa ter certas habilidades cognitivas, ela precisa ter, enfim, um certo background, um certo pano de fundo, enfim, que ela consiga compreender o que está sendo dito, o que está sendo narrado, enfim, né. Então, tem alguns experimentos de pensamento que de fato são muito complicados assim de entender, né? De fazer com que a pessoa consiga entreter toda a narrativa e chegue a uma certa conclusão ou a uma certa intuição, né? Porque tem toda essa discussão se, né, enfim, o que é afinal o resultado de um experimento de pensamento, se é uma intuição, e aí isso também é problemático, né, em alguns sentidos, né? Especialmente por definir intuição, o que pode ser uma intuição e tal, né? Algo diferente de insight, por exemplo, enfim, né? E em outros casos a gente tem, né, o resultado do experimento de pensamento como uma conclusão, de fato, né? Como se o experimento de pensamento fosse uma espécie de argumento disfarçado, né, de experimento de pensamento, né? Como tem uma discussão interessante sobre isso, né? Com Norton até que defende essa ideia de que todo experimento de pensamento deve poder ser convertido em algum argumento, né? Se ele não puder ser convertido em um argumento, ele não é um bom experimento de pensamento. Mas ele tem, né, claro, os experimentos de pensamento em geral eles nos ajudam a esclarecer uma certa perspectiva ou tanto no sentido de esclarecer como no sentido de dependendo da maneira como a gente entende o resultado, inclusive expandir o nosso conhecimento a respeito de algo, né? Outros autores vão dizer, enfim, que, bom, por exemplo, sei lá, aquele experimento de pensamento famoso lá do Galileu versus Aristóteles e tal, a respeito da velocidade dos corpos em queda, enfim, né? Alguns autores defenderiam que nesse experimento de pensamento Galileu né, chegou a uma conclusão que não estava incluída, digamos assim, né, na estrutura da narrativa, né? Então ampliou o conhecimento, né? Ele derrotou uma teoria que seria a teoria aristotélica, enfim, né, a partir de uma mera, né, enfim, de um mero exercício imaginativo, enfim, de pensar o que aconteceria com dois corpos com pesos diferentes em queda, enfim. Mas agora, quanto à questão da agência, né, moral, enfim, eu já acho um pouco mais complicado os experimentos de pensamento, sabe? Eu acho que a aplicabilidade, por exemplo, na epistemologia, na filosofia da ciência, enfim, parece que se a gente seguisse uma perspectiva como a do Norton, de que todo o experimento de pensamento é um argumento, né, que a gente traduz num argumento, parece que esses experimentos da ciência, enfim, da epistemologia, de outras áreas da filosofia,
podem, né, podem se prestar a isso. Mas os experimentos de pensamento na ética, por exemplo, na moral, eles não têm conclusões, assim, né? Eles são perguntas, né? Do tipo, o que você faria numa situação como do trolley problem, por exemplo? Né? O que... Então, tipo, nessa perspectiva, sei lá, bem restrita, né? O Norton mesmo diria que experimentos de pensamento da ética ou da moral não são bons experimentos de pensamento. Eles não são razoáveis. Sim. Mas, enfim, é uma questão interessante de pensar. Eu já tive assim, uma fase que eu estava bastante interessado em metafilosofia e que eu procurei entender melhor como funcionam esses tipos de raciocínios hipotéticos, enfim. Atualmente eu ainda persigo a questão dos raciocínios, enfim, mas agora de uma outra perspectiva, né? Tipo, tenho estudado, por exemplo, se nós raciocinamos de forma sintática ou de forma semântica. E é uma questão bem interessante também. Ainda dentro de metafilosofia, enfim. Né? Entendi. Mas a gente tem aqui algumas questões, eu acho, agora. Vamos ver aqui. Aqui, não sei se aparece para ti também aí, Não. mas aqui, ó. Tá. Nicolas, tá? Que apresentou ontem aqui. Pensando sobre essas duas ficções literárias, talvez a gente possa manter o papel cognitivo da arte, mesmo nesse caso, porque refletir sobre o descompasso dessas ficções em relação à vida, pontinhos, aí ele diz depois, pode lançar luz sobre nossa condição. Né? De uma forma indireta, né? Talvez a gente possa ter uma abordagem quase terapêutica em relação a essas ficções. O que elas reprimem, o que é exagerado, etc. Sim, agora eu achei os comentários aqui. Fazia tempo que eu não usava o StreamYard, agora eu botei na minha tela aqui, estou achando. Olha, em primeiro lugar, eu tenho um ranço com opções terapêuticas para a filosofia, né? Mas isso vem do meu ranço com o Wittgenstein, que é recente, assim, que eu acho que ele causa mais dano do que benefício para a filosofia contemporânea, mas isso é uma outra conversa, né? Mas se por abordagem quase terapêutica que o Nicolas está pensando algo como isso, né? Tipo assim, nos termos das investigações, eu tenderia a dizer que, bom, se é isso, eu não quero isso, mas eu acho que tem um ponto, né? Que é bom lançar luz sobre a nossa condição de alguma maneira, sim. Né? O problema é que quando a gente pega aqueles casos de o elogio da solidão, então você pega o eremita que resolve seus problemas na desconexão com os demais e que ele age virtuosamente. Tá? E aí o personagem está apresentando isso para você como sendo um modelo de agência, né? Bom, em algum momento, se eventualmente na trama ficcional levar o eremita a algum impasse importante, bom, aí eu acho que ok, acho que até existem cenários ficcionais onde o eremita, esse que está desconectado, ele acaba tendo dificuldades para resolver certas coisas. Né? E agora também a ideia de que essas ficções reprimem algo, ou exageram algo, isso certamente é o caso. Né? Eu acho que a ficção literária tem certamente esse caráter de apresentar algo que, de alguma maneira, é desagradável, e de exagerar certos aspectos que são comezinhos, etc. Eu acho que, nesse sentido, eu teria que concordar, sim, com o Nicolas. Mas as virtudes terapêuticas, isso eu não consigo enxergar. Certo. Tem também da Rose. Eduardo, se a literatura tem uma relação com o conhecimento do seu período histórico, essa tradição literária ainda não expressa esse conhecimento sobre ciência que citou? Ou, E aí depois ela diz, acho que a literatura que está sendo produzida hoje talvez passe a expressar o que acha sobre isso.
Olha, Rose, eu tendo a achar que é otimista demais essa tua visão. Assim. Eu acho que é muito mais forte a imagem, por exemplo, do elogio da solidão na literatura, tá? Do que escritores que vão, de fato, se importar com as evidências disponíveis das ciências do comportamento. Tá? Ou seja, eu acho que não seria difícil eu apresentar um elenco de obras de ficção literária atuais, portanto, que, né, a princípio poderiam ter acesso a esse tipo de informação, que é diferente do caso do romantismo, tá? E que ainda assim apresentam essas virtudes do comportamento solitário. Tá? Ou seja, sei lá, me faltam uns exemplos aqui, talvez eu fique isso como um tema de casa. Assim, deixa eu olhar para o cenário da ficção literária, né, em romance, em novela, em poesia, em dramaturgia, etc., e procurar por casos de elogio da solidão no cenário contemporâneo que sejam relevantes para a avaliação da agência moral. Tá? Ou seja, a ideia, né, dessas diferentes apresentações da figura do Santo Antão, como eu estou dizendo, do qual a nossa imaginação moral no Ocidente ela é refém, ela ainda é muito mais forte do que qualquer coisa que os antropólogos, evolucionistas, psicólogos sociais ou que o pessoal da neurociência possa nos dizer sobre os impactos negativos da solidão do ponto de vista da agência moral. Né? Ou seja, é por isso que me interessa esse fenômeno, né? Porque as pessoas são levadas a agir de uma certa maneira ou valorizar certos comportamentos, como, por exemplo, a solidão ou a transitoriedade. Né? Tem vários outros, né, que a gente poderia pensar em outros comportamentos que a ficção, de alguma maneira, faz o elogio e que também são, de alguma maneira, conflitantes com as melhores evidências disponíveis. Né? Mas, assim, eu tenderia para resistir à pergunta da Rosa, dizer, bom, talvez seja muito fácil encontrar no cenário da ficção contemporânea os mesmos elogios, ou seja, a mesma retórica ou apresentação que aparece lá no romantismo aparecer aqui também. Né? Sei lá, Foster Wallace, James Joyce já não, porque já é mais velho do que essa literatura aqui, mas sei lá, qualquer coisa produzida dos anos 70 para cá. Muito bem. Obrigado, Rosa, de qualquer maneira, que bom que você está nos ouvindo aí. Ela diz ainda que, no geral, tendo a pensar que esse contato com a tradição literária não influencie negativamente os jovens. Tem uma série de questões, né? Do tipo, qual o papel, assim, moral, assim, de uma obra literária, né? Acho que quem estudava isso, acho que era até a Janine, se não me engano. Sim. Uma espécie de pedagogia moral, assim, né? Tipo... O meu ponto, assim, tem muita literatura hoje recente sobre isso, né? Ou seja, estudos empíricos sobre o impacto nas capacidades de avaliação moral entre aqueles que leem muito e aqueles que leem pouco ficção literária e quais tipos de ficção literária também, né? Ou seja, tem uma literatura crescente sobre isso, né? Até onde eu consegui acompanhar essa literatura ela, tipo assim, era pouco conclusiva sobre os impactos da imersão em leitura ficcional para o melhoramento de certas capacidades de avaliação moral de situações. Né? Agora, isso é um ponto. O segundo ponto, que é o que a Rosa está falando, é assim, como que essa tradição literária pode influenciar o comportamento das pessoas, que é diferente de você ter uma avaliação moral ou julgamento moral. Você se mimetiza o comportamento de uma maneira acrítica. Né? E aí, bom, Aí eu acho que, na verdade, assim, a gente consegue perceber isso muito mais claramente em outras mídias do que na literatura. Né? Eu acho que, por exemplo, sei lá, séries e cinema, por exemplo, né? Tem uma relação muito mais direta com a mimetização de certos comportamentos numa certa faixa etária do que provavelmente literatura. Especialmente, eu acho que nessa faixa etária, assim, que já lê bem menos do que... Claro. Por isso até que eu te comentei antes, assim, tipo, depende um pouco, eu acho, do background ou do sistema conceitual da pessoa, enfim, né, para ser afetado, assim, de maneira, ou da maneira como a obra foi projetada para afetar, né, enfim.
hoje em dia, por exemplo, se a gente pega algum livro, sei lá, do Dostoiévski, enfim, que tem N conteúdo filosófico, né? Moral, enfim, né? Crime e Castigo, por exemplo, que é o mais conhecido, talvez, né? Talvez para as pessoas de hoje, né? Muito poucas pessoas leem, talvez, literatura russa, especialmente obras, aquelas novelas de Dostoiévski com aqueles nomes difíceis de memorizar, né? Apesar, né, de ser uma obra belíssima, enfim. Mas eu acho que tem um pouco isso. Acho que talvez se há uma influência, né, ela é mais eficaz na contemporaneidade, eu acho, em obras de tipo séries, de tipo filmes, de tipo, sei lá, não tanto assim na literatura, né? Talvez. Né? Tem um ponto assim que eu posso fazer uma confissão autobiográfica que vai na direção da Rose, da dizer que, bom, ela acha que talvez não influencie negativamente os jovens. Quando eu era jovem, o que eu mais li na vida, tipo assim, entre os 13 e 17 anos, antes de entrar na faculdade, era Bukowski, né? E nem por isso eu virei, tipo assim, um cara que, né, tinha uma visão depreciativa em relação às mulheres, ou mesmo em relação a relações estáveis, ou mesmo tinha um elogio desmesurado da cerveja ou dos subempregos, etc. E eu adorava ler aquilo, ou seja, mas só que aquilo tinha reflexo zero no meu comportamento. Mas eu tinha um prazer legítimo, né, de ler aquelas coisas. Né? E, sei lá, mesma coisa, toda a geração Beat, né? Adorava, e ainda gosto de ler Jack Kerouac, Allen Ginsberg, Gregory Corso, etc. E até hoje, por exemplo, né, vejo poucos reflexos disso, né, por exemplo, no modo como eu me comporto do ponto de vista das questões relativas à moralidade, por exemplo, certos valores, etc. Né? Então, sim, acho que é bem razoável pensar que não há uma relação direta, né, mas né, no caso da literatura. O que você lê, aliás, tem sobre isso, até deixa eu fazer uma propaganda aqui. Esses tempos eu gravei uma entrevista com a Bruna Calil Otero, que é uma escritora, né, de Minas Gerais, que está nos Estados Unidos agora, que ela fez um tweet que a ideia era, né, como que as pessoas são em relação àquilo que elas leem. Né? Então, ela faz um paralelo de várias coisas, né? E eu fiz uma entrevista com ela num podcast chamado Interregnum, que se vocês podem buscar aí, tem no YouTube, tem no Spotify e tal, né? Procurem lá podcast Interregno, Bruna Calil Otero, que você tem uma entrevista minha com ela falando exatamente sobre isso, ou seja, como que você é o que você lê, né? E é muito legal, porque eu dando meus palpites de filósofo aqui, ela olhando do ponto de vista de quem é escritor e, né, gente que né, tem uma formação em teoria da literatura, então é muito legal. Mas o importante, assim, quando ela faz esse tweet, ela diz coisas como assim, as pessoas que gostam de Álvares de Azevedo têm tesão em cara de mulher morta, por exemplo. Né? O cara que lê Bukowski é esquerdomacho, então, coisas desse tipo, assim, né? E aí, de fato, parecia que, por mais que não tivesse uma relação direta, mas tinha algumas correlações altamente positivas entre o que o cara lê e o que o cara é. Então, não sei, né? Pode ser que essa discussão possa ir para esse lado. É. Enfim, acho que nós não temos mais perguntas, então. Eu acho que os teus cães estão discordando de ti, Eduardo. Eles estão querendo passear essa hora na cachorrada. Entendi. Os meus aqui já não tem esse problema, que já ficam todos. Bom, Eduardo, eu queria te agradecer imensamente por ter aceitado o nosso convite, né, de ter contribuído aqui conosco, né, uma discussão excelente. Vamos, já lembrando a todos, né, que quero inclusive compartilhar esse vídeo com amigos, enfim, ele vai ficar disponível no nosso canal aqui no YouTube, né? Então vocês podem rever, enfim, compartilhar com quem vocês quiserem. Amanhã nós temos uma outra conferência, a última conferência do ciclo deste mês, né, com a professora Adriane Mebs, né? E então, Eduardo, muito, 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 muito obrigado em nome da The Philosophers DAO, em nome da incubadora DAO, né, e também da NIR Foundation, que está apoiando esse evento.
Então, agradeço imensamente e espero que a gente possa continuar aí, né, colaborando e participando e, enfim, construindo a The Philosophers DAO dentro, né, da blockchain, e vamos ver o que né, a gente consegue fazer por lá em termos de discussão. Tá bem? Um abraço a todos aí, obrigado a todos que participaram também, e um abraço grande para ti, espero que a gente possa se ver em breve. Tá bem, Tomara. Eduardo? Muito Tá obrigado bom. mesmo. Obrigado pela Eu que audiência. agradeço. Um abração. Até mais, pessoal.